Tu já parou para pensar que às vezes a resposta mais poderosa que tu pode dar é o silêncio? Hoje eu vou te mostrar por que ficar quieto em algumas vezes é estratégia. E isso é o que separa assistente virtual que cresce e não aquelas que ficam em discussões inúteis. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e antes de mais nada, já entra aqui, te inscreve no perfil, deixa o like, compartilha com mais gente porque isso ajuda demais ao nosso canal a crescer. E se tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Gabriel Vitola, eu falo sobre assistente virtual e secretariado remoto há mais de 2 anos e meio e aqui no meu canal e também no meu Instagram toda semana tem conteúdo novo sobre assistência virtual. Então entra lá no meu Instagram também, me segue, manda uma mensagem, vamos trocar ideia. O máximo que eu puder te ajudar nesse universo, pode contar comigo. Então vamos lá, quando a gente fala em comunicação, maioria das vezes a gente pensa que é sobre responder rápido, responder de forma profissional, ser muito ágil e responder tudo e tirar todas as dúvidas. Mas muitas vezes o silêncio ele também é importante. Muitas vezes deixar de responder, deixar aquele famoso vácuo, também faz sentido de uma comunicação estratégica e é disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Nem toda pergunta merece resposta, nem toda crítica merece energia e principalmente nem toda negociação precisa de insistência. O nosso mercado e também nossos clientes criaram a sensação que o assistente ele precisa estar disponível praticamente 24 horas por dia, mas muitas vezes quem responde tudo pode acabar banalizando o nosso trabalho de uma forma que não tem mais como voltar atrás depois. Um exemplo muito clássico é o cliente te envia uma mensagem fora do horário e tu responde também na mesma hora que ele te enviou. A longo prazo isso é um problema gigante dentro do teu negócio e ele começa a te desrespeitar como empresa. E aqui vai algumas situações onde o silêncio é extremamente estratégico. Primeiro, o cliente indeciso. Tu enviou a proposta e depois tu fica enchendo o saco mandando várias perguntas. Isso mostra claramente um desespero para fechar. Segundo, na negociação do preço, quem fala primeiro perde. Depois que tu enviou o preço, silêncio total. Ele precisa responder e te perguntar se tem alguma, se é questão de preço, né? Se tem alguma possibilidade de redução, de negociação, qualquer coisa assim. Então, enviou o preço, silêncio, espera o retorno daquele lead. Terceiro ponto, crítica sobre o teu trabalho, porém sem fundamento nenhum. Não faz sentido ficar alimentando cada vez mais uma conversa que não tem coerência no que ele está falando. Então, o silêncio é extremamente importante nessas situações. Se não faz sentido, não tem por que ficar debatendo. Quarto ponto, sobre dúvidas repetitivas. Tu já explicou 10 vezes a mesma coisa. Então, muitas vezes, basta tu apenas voltar aquela mensagem que tu já havia dito e deixar muito claro, olha, conforme eu já te expliquei anteriormente, tá aqui. Ponto. E acabou. Nem sempre a gente tem que ficar alimentando e respondendo. Quinto, WhatsApp fora de hora, seja com o cliente ou com os clientes do teu cliente. Isso sem sombra de dúvidas, né, gente? Muitas vezes a gente acaba querendo mostrar um valor a mais, mas isso a médio e longo prazo vira um inferno na tua vida. E o sexto, que eu sempre gosto de falar sobre isso, é sobre o famoso ambiente competitivo. Quando algum, entre aspas, concorrente tenta te atacar, tenta fazer alguma menção ao teu serviço, é muito comum que a gente responda de forma quase que imediata. Mas o silêncio junto com o teu resultado a longo prazo mostra e entrega uma resposta muito melhor do que tu ficar respondendo na hora e com raiva. O silêncio, gente, ele não é uma fraqueza. O silêncio ele mostra muita autoridade, ele mostra o teu espaço e ele mostra principalmente como que tu te reconhece como profissional. Todas as tuas ações, todas as tuas comunicações, assim como a ausência dela, como o silêncio, ela vai ser extremamente estratégica para cada determinada situação que acontecer. Mas, Gabriel, como aplicar o silêncio de forma responsável e estratégica? Primeiro de tudo, respira 80 vezes antes de responder aquela mensagem. E antes disso, realmente, é necessário responder? É necessário responder com apenas uma frase, com um texto muito bem elaborado, com apenas uma curtida naquela mensagem? Como que é a necessidade dessa resposta? Ela é necessária? Se sim, como? Qual vai ser o impacto que essa resposta vai gerar? Se eu fizer assim, o impacto vai ser X. Se eu fizer assado, o impacto vai ser Y. Então analise estrategicamente cada situação. Outro ponto muito interessante é o tempo. O tempo é uma arma muito útil para que tu possa usar nas tuas respostas. Às vezes, se tu for responder na mesma hora que a pessoa te perguntou, vai soar diferente do que tu esperar às vezes um dia
ou passar o final de semana para retomar aquele contato. Às vezes o teu posicionamento pode até mudar e tu pode enxergar por outro lado essa situação. Então, utilize do tempo. Não precisa responder tudo na mesma hora. Espera um pouco, assimila tudo, analisa de novo e aí sim responde. Responder é muito fácil. O silêncio ele é estratégico. E quem domina essas duas artes cresce com muito mais qualidade na assistência virtual. Curtiu esse vídeo? Então, por gentileza, dá o like aqui no vídeo, te inscreve no canal, entra lá também no meu Instagram, que toda semana tem conteúdo sobre assistência virtual. E se tu quer aprender ainda mais sobre assistência virtual com uma metodologia extremamente prática, objetiva, aqui na descrição tem um link do meu curso Assistente Virtual do Zero ao Sucesso. Já ajudei e sigo ajudando mais de 70 assistentes virtuais a se formarem, a aprenderem ou a aprimorarem aquilo que elas já fazem e de fato ter resultado. Até o próximo vídeo.